Olá, meninas e meninos do 8º ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Convosco, professor César Lino, da disciplina de Matemática. Ok? Vamos avançar com as regras de Covid. Já sabem, durante esta época devemos sempre cumprir as orientações dadas pelo Ministério de Saúde. Vamos conhecer o sumário para essa aula. Hoje nós vamos falar sobre noção básica de vetores. Objetivos: aprender o conceito de vetor, reconhecer as propriedades como instrumento apropriado para estudar os movimentos, propriedades também ou características, entender a operação de adição de vetores e multiplicação de um vetor por um escalar. Recursos: como é habitual, o vosso caderno sempre em dia, caneta, lápis, uma borracha e também uso de régua, porque é importante nessa matéria. E o vosso livro também do 8º ano. Meninas e meninos, preparados? Vamos começar. Isometria. Por que isometria? Porque vetor é uma matéria que se encontra dentro do capítulo Isometria. Vamos conhecer o significado de isometria. Dividimos essa palavra em duas palavras. Iso mais metria. Iso significa mesma, metria significa medida. Ok? Vetor. Um vetor é um ente matemático representado por um segmento orientado. Nós já sabemos o que é um segmento direta, só que esse segmento tem que ter uma orientação. Ok? Vamos ver mais à frente a partir de um exemplo. Um vetor se caracteriza por ter módulo, que nós chamamos de comprimento. Professor, o que é essa palavra módulo? Palavra módulo vocês já viram no 7º ano. Quando vocês viram números, que é números absolutos ou módulo. Tem a ver com comprimento sempre positivo. E também outra característica é a direção. E por último, sentido. Exemplo. Nós temos aqui o nosso vetor, que é essa setinha de cor azul. Por que eu tinha dito anteriormente que tem um sentido ou uma orientação? Aqui nós temos uma parte que nos orienta. Está a dizer que o nosso vetor vai de esquerda para direita. São essas características. Sentido pode ser de esquerda para direita, mas isso eu vou explicar mais à frente. E a direção? O que é a direção? Também vou explicar mais à frente. O vetor deve ter sempre o nome e uma setinha em cima. O nome nós escolhemos as letras do nosso alfabeto. Tá bem? Propriedades ou características de um vetor. Primeira propriedade, módulo, que é o comprimento. Mede 5, mede 2, mede 3 centímetros. Ok? E é sempre positivo. Gravem isso. Segunda propriedade, direção. Direção pode ser horizontal, também pode ser vertical e, por último, oblíqua. E sentido. Sentido pode ser de cima para baixo, de baixo para cima, de esquerda para direita ou também de direita para esquerda. Eu vou mostrar isso a partir de uma figura. Essa figura tem a ver com o quê? Esse objeto é a régua que nós utilizamos para medir. Então tem a ver com módulo. E esta figura é uma estrada com dois automóveis. Vocês podem ver que
Os dois automóveis se encontram na mesma direção, horizontal, uma estrada horizontal, só que estão em sentidos opostos. Automóvel A de cor vermelha se encontra de esquerda para direita, sentido esquerda para direita. E automóvel B de cor azul se encontra no sentido de direita para esquerda. Normalmente falamos sempre, eu estou numa zona, vamos nesse sentido, encontrei com o meu amigo, eu ia de cima para baixo, ele vinha de baixo para cima, tá certo? Ou seja, estamos a falar de sentidos de um vetor. Podemos representar um vetor de seguinte forma. Anteriormente eu tinha dito que podemos escrever nome de um vetor por letra minúscula, com setinha em cima. Também podemos representar por letras maiúsculas do nosso alfabeto. No início aqui nós chamamos de origem. Escrevemos letra A. No final, que é extremidade, nós escrevemos letra B. Então o nosso vetor se chama AB. Podemos representar dessa forma, com uma setinha em cima. Quando é que nós temos vetores iguais? Duas grandezas vetoriais são iguais quando apresentam o mesmo módulo, ou seja, mesmo comprimento, tá certo? A mesma direção e o mesmo sentido. Vamos ver um exemplo. Vocês podem ver as duas flechas que nós chamamos de vetor V em cima. Embaixo também, como eles são iguais, o outro também chama-se vetor V. Tem mesmo comprimento, tem a mesma direção. Que direção? Oblíqua. E também estão no mesmo sentido, de cima para baixo. Depois de ver vetores iguais, vamos ver vetores opostos ou simétricos. Duas grandezas vetoriais são opostos quando apresentam o mesmo módulo, a mesma direção, mas de sentidos contrários. Vocês podem ver na figura vetor V de baixo para cima e vetor menos V de cima para baixo. É por causa disso que aparece sinal menos, porque tem sentidos opostos. Vamos prosseguir com operação utilizando vetores. Vamos começar com a adição de vetores. Como é que somam ou como é que devemos somar vetores? Para somar graficamente dois vetores, A e B, move-se a origem, já vimos o que é a origem de um vetor, de um até coincidir com o final, que nós chamamos de extremidade, do outro. Vamos ver alguns métodos ou algumas formas de somar. Primeiro método, método do polígono. Nós temos aqui o vetor V1, que vai do ponto A até o ponto B. Ponto A é origem, ponto B é extremidade. Queremos somar com o vetor V2. Então, pegamos o vetor V2, a origem de vetor V2 fica na extremidade de V1, como vocês estão a ver na figura. Depois, ligamos o ponto A com o ponto C, que é a extremidade do vetor V2. E VS é o resultado, que nós chamamos vetor resultante. VS é o vetor resultante. Método do paralelogramo. Paralelogramo, vocês já sabem, é que figura. Nós temos aqui soma de V1, somamos com V2. Atenção, aqui o V2 ele fica de B até o ponto C. Só que ali, para aplicar o método de paralelogramos, vamos trazer esse V2 paralelamente. Ou seja, esse aqui é o V2, esse também é o V2. São dois vetores paralelos. Depois, V1 vai subindo até aqui. Então, vamos ter V1, aqui em cima também é V1, dois lados paralelos.
Desse lado também V2 e desse lado V2. Ou seja, o que são vetores que utilizamos método de paralelogramos? É que os dois lados são sempre paralelos. E aqui utilizamos essa técnica, unir A com C, que vai ser o vetor resultante. Soma de vetores com a mesma direção e o mesmo sentido. Vamos fazer um ângulo de 0 graus. Vamos ver no esquema. V1 está na direção horizontal, V2 na direção também horizontal, mesma direção, e também estão de esquerda para a direita, mesmo sentido. A partir do exemplo, V1 está em que sentido? De esquerda para a direita, V2 também no mesmo sentido. Ao somar, o vetor resultante vai de origem de V1 até a extremidade de V2. Então, VS, que damos o nome de VS, é o nosso vetor resultante. Podem fazer isso com duas canetas na sala, vocês vão ver que obtêm a mesma figura. VS é igual a V1 mais V2, que é o vetor resultante. Vamos agora somar vetores que têm mesma direção e sentidos opostos. Vamos fazer um ângulo de 180 graus. Nós temos aqui o V1, que é o vetor maior, de esquerda para a direita, o vetor V2 de direita para a esquerda. Ao fazer isso, vocês vão ver que podemos fazer uma espécie de subtração. Essa parte que subtrai com V2. Então sobra essa parte aqui, que é o nosso vetor resultante. VS é igual a V1 mais V2. Vetores ortogonais é quando vetores formam um ângulo de 90 graus. A partir desta figura vocês podem ver. Vetor V1 tem sentido de baixo para cima, está em que direção? Vertical, enquanto que V2 tem sentido de esquerda para a direita e tem direção horizontal. Forma um ângulo de 90 graus, parecido com uma figura que vocês já viram na aula. Unindo origem de V1 com a extremidade de V2, obtemos o vetor resultante VS. Como mostra também o esquema, VS é o vetor resultante que deriva da soma de V1 mais V2. Soma de um ponto com um vetor. Ao somar um ponto com um vetor, qual é o resultado? A soma de um ponto com um vetor é um ponto. Vamos ver o esquema. Nós temos aqui o vetor U, ok? Pegamos o ponto A para somar com o vetor U. Vamos deslocar o vetor U. Origem de U fica em cima do ponto A. Tá certo? Vamos deslocar esse vetor até o ponto A. De repente vamos ter aqui o ponto B, o novo ponto. Então o resultado é um outro ponto, que é o vetor resultante. Não esquecem dessa parte que vamos utilizar no exercício. Propriedades. Vamos ver 3 propriedades, ou melhor, 4 propriedades. Primeira propriedade. Comutativa significa que se eu somar U mais V, como vocês podem ver na figura, vamos obter o mesmo resultado ao somar V mais U. Vocês podem ver aqui as duas figuras. Vetor U de cor vermelha, vetor V de cor azul, vetor resultante. Agora vamos trocar V mais U. Vocês podem ver que obtemos a mesma figura. Propriedade associativa. Associamos U mais V, agora vamos utilizar 3 vetores. U mais V, entre parênteses, mais W. Feito essa soma graficamente, agora vamos fazer U, associamos V e W. Vocês podem ver que as duas figuras
são semelhantes. A outra propriedade é o elemento neutro. Ou seja, se eu somar um vetor nulo, atenção, aqui não se diz vetor zero, mas sim vetor nulo, mais um vetor qualquer, podemos fazer também V mais o vetor nulo, sempre dá o vetor. Ou seja, se eu somar um vetor nulo com um vetor qualquer, dá sempre esse vetor. Temos ali uma nota, o vetor nulo tem direção e sentido indeterminados, ou seja, não se conhece a sua direção nem o seu sentido. Vetores simétricos, nós já falamos, menos V mais V, se eu somar, ou se nós somarmos os dois vetores simétricos, o resultado dá um vetor nulo. Muita atenção, vou recomendar, não se diz, só dá zero, diz-se vetor nulo por causa daquela setinha que nós temos em cima. Vamos prosseguir com multiplicação de vetores. Vamos falar de produto de um escalar por um vetor, ou seja, de um número por um vetor. Nós temos aqui um vetor P que foi dividido em 3 partes e temos o vetor V em cima. Ou seja, o que é que nós fizemos? Para obter o vetor P, nós multiplicamos o vetor V por 3. 3 vezes V, nós vamos ter 3V. Então, cada compartição significa 1V. Então, multiplicando 3 por V, vamos ter primeira parte aqui, segunda, ou seja, vamos ter um vetor dividido em 3 partes. Assim sucessivamente, se for multiplicar por 5, vamos ter 5 partes. Ou seja, P é igual a N multiplica por um vetor. N é um escalar. Direção deve ter direção de V e também tem o mesmo sentido. Ok? Observação: se o vetor V tem módulo ou comprimento 2 unidades, logo o vetor resultante tem módulo P igual a 6 unidades. Ou seja, lembrem-se, aqui nós temos, se V tem 2 unidades, se multiplicarmos por 3, então vamos ter 6. Se V tem 4, multiplicamos por um escalar 3. É 3 vezes 4, que dá 12 unidades. Tá bem? Vamos prosseguir com alguns exercícios para ver se vocês perceberam a matéria. Exercício número 1. Na figura ao lado está representado um hexágono regular ABCDEF. Nós temos a figura ABCDEF. O que é que vocês vão fazer? Qual dos seguintes vetores é igual à soma AB, vetor AB mais vetor FE? Nós temos aqui 4 opções. Acham que ao somar AB mais BC, qual é o vetor resultante? É CA, vetor DA, vetor AD ou vetor AC? Vamos regressar em instante para ver a vossa resposta.
Vamos corrigir. Nós temos aqui o vetor AB, A, origem, B, extremidade, para somar com o vetor FE. O vetor FE está aqui. Origem de vetor é no ponto F, a extremidade é no ponto E. Então vamos trazer ou levar o vetor FE até a extremidade B. Vamos utilizar a imaginação. Então vamos deslocar esse vetor, colocar a origem aqui na extremidade. Então vamos ter o quê? Vai cair em cima do comprimento BC. E só depois vamos unir A com o ponto C. Então o resultado, ou o vetor resultante, vai ser do ponto A até o ponto C. Perceberam a lógica? Então, eis a nossa resposta. Vamos para o exercício número 2. Na figura ao lado está representado o quadrado AEYU. AEYU. Composto por pequenos quadrados iguais entre si de uma unidade. Para cada operação que se segue de 1 a 4, assinala com X a opção correta. Vamos ver. Vocês têm aqui. Primeiro, somamos AD mais DN. Uma dessas respostas. Vocês vão escolher e marcar uma cruz. Assim como também vetor AE mais JF. YU mais UW. E aqui nós temos 4, um escalar a multiplicar por um vetor, 4KL. Nós temos aqui 4 respostas, vocês vão assinalar resposta correta. Em instante regressamos para correção. Vamos ver a vossa resposta. Nós temos aqui a resposta completa. Se nós somarmos AD, vetor AD, se encontra aqui embaixo, mais DN, o que é que nós vamos ter? Vamos unir, o vetor resultante vai ser AN. Então, a resposta é vetor AN. Muito bem. AE. Nós temos AE, o vetor que fica aqui embaixo, somamos com JF, vamos procurar JF. J, depois, onde é que está o F? Está aqui também. Ou seja, podem ver que esses dois vetores têm a mesma direção, têm o mesmo comprimento, mas têm sentidos opostos. O que é que nós vimos? Que dá um vetor nulo. Muito bem. Gostei da vossa resposta. YU mais UW. Dois vetores com comprimentos diferentes, mesma direção, sentidos contrários. Ao fazer essa diferença, fazemos a soma. É como se fazer a diferença. YU. Retiramos essa parte. UW. O que é que sobra? Sobra o quê? YW. Muito bem, aqui YW. Por último, 4 multiplica por KL. Primeiro identificamos onde é que está KL.
nós temos aqui KL que multiplica por 4, ou seja, se aqui é uma unidade, multiplicamos KL 4 vezes. Onde é que vamos ter? 1KL, 2KL, 3KL, 4KL. Ou seja, o vetor resultante é KO. Muito bem. Gostei da vossa participação. Vamos prosseguir? Antes de terminar a aula, já sabem, sempre eu vou deixar alguns exercícios para vocês praticarem. Vamos ver exercício número 1. Observe a figura ao lado que representa um quadrado formado por 4 quadrados de uma unidade cada. Nós temos ali a figura, completa os espaços. 2 que multiplica por vetor UV. Vão na figura e vocês vão ver de acordo com o que fizemos anteriormente no exercício. A linha B, vetor KW, somando com que vetor, que vai dar KM, vetor KM. A linha C, vetor UM, somando com vetor menos UW, dá igual a, descobrem qual é o vetor. Um ponto P, somado com UW, vetor UW, vai dar o quê? A partir da figura, vocês vão encontrar as respostas. Meninas e meninos, vamos fazer síntese da nossa aula de hoje. Hoje nós falamos sobre quê? Falamos sobre vetores. Vimos noção básica de vetores e vimos como operar com vetores. Alunos e alunas do 8º ano, chegamos ao fim da nossa aula de hoje no programa Aprender a Estudar em Casa. Não se esqueçam, lavem sempre as mãos, mantenham distanciamento social, mas acima de tudo, estudem. Até lá, fiquem bem.